Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos, todos e todas, à União da Mocidade Espírita de Niterói, a nossa UMEN. Às segundas-feiras, às 9 da manhã, apresenta o culto do Evangelho segundo o Espiritismo. E adentramos nos lares daqueles que gentilmente nos recebem, para nos confraternizarmos, nos congraçarmos, para estudarmos os ditos e feitos de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma felicidade muito grande, nossa, uma alegria e uma felicidade de toda a equipe fazer esse trabalho. Desde já agradecemos a todos, agradecemos a nossa UME, agradecemos a espiritualidade maior que nos rege. E estamos aqui, neste momento, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, com muita paz, com muita alegria em nossos corações. Vamos iniciar comigo, Francisca, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel, e fazendo a prece inicial. Em segundo lugar, vem Norma, a nossa querida e amada Norma, fazendo a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Adoro esse capítulo. Na sequência, o nosso querido Maurício dará continuidade aos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e para finalizar, a nossa querida Elimar fará a nossa prece. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar com o livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel, lição 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. É verdade que a caridade, que é o amor em ação, em movimento, na direção do outro, o amor mais sublimado, nos deixa com uma couraça de proteção, de alegria, de saúde, de paz. Mas vamos lá. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento, das vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, vai-se acompanhar de efeitos contraproducentes, por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios,
receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável amar o coração de infinito, é indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, da caridade benigna, da caridade invencível. Por isso que o lema da nossa doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Elevemos então, meus irmãos, os nossos pensamentos aos céus. Vamos buscar um mundo maior para nossas vidas, para nossas almas, para os nossos lares, para a nossa proteção, bênçãos para a nossa caminhada, dizendo assim: nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos mundos, vós que velais pelas galáxias, ao tempo em que apacentas o verme e a lama, vós que sustentais os sistemas siderais em toda parte, vós que conheceis o insondável de todos os seres, vem abençoar-nos, nós, os servidores, os teus filhos imperfeitos, que reconhecemos ser na tua seara e na seara do teu Filho Jesus, o governador do planeta Terra, o nosso guia, o nosso modelo, a quem dizemos: amado Mestre Jesus, Divino Rabi da Galileia. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te buscando para os nossos lares, para nossas almas, para perto dos nossos corações. Queremos lembrar os teus ditos e os teus feitos neste momento. Queremos agradecer a oportunidade do serviço e te dizer que estamos te vendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos te ouvindo dizer: eu sou o grande médico das almas. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. E viestes em nosso socorro nessa pandemia, Jesus de Nazaré. Por isso somos infinitamente gratos. Ofertamos ao seu coração misericordioso a nossa imensa gratidão, porque não houve um laboratório organizado para trabalhar as vacinas de imunização e nenhum quadrante dessa terra em que os cientistas não recebessem fortemente as inspirações para elaborar, para criar as vacinas. Vacinas que demoram 8, 10 anos, 5 no mínimo para acontecerem. Foram resolvidas em alguns meses, em menos de um ano. Vacina disso, vacina daquilo, vacina de todas as formas, em todos os laboratórios. Se ainda não recebemos, todos nós, as vacinas, não foi por tua falta, Senhor. Não foi pela tua salvação, não foi pelo teu socorro, pela falta de teu socorro. São os nossos dirigentes ainda lentos, ainda tardos no atender às populações. Neste caso, pedimos por
toda a população do planeta Terra, mas pedimos especialmente pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ilumina, Senhor, os nossos dirigentes, para que os espíritos encarnados do Brasil, todos nós possamos receber com mais rapidez a vacina. E já ofertamos ao seu coração misericordioso, mais uma vez, a nossa imensa gratidão, a nossa alegria, o inovidável amor dos nossos corações, por nunca teres nos faltado. Por isso que a nossa fé começa a se tornar inabalável. Por isso, Senhor, que a nossa esperança não se queda. Porque te sentimos cuidando de cada um de nós, em todos os dias de nossa vida, de nossas vidas. Obrigada, Jesus de Nazaré. Obrigada, nosso Cristo de Deus. Muito obrigada. Queremos receber neste momento o seu abraço amoroso, o abraço que cura sofrimentos, frustrações, ansiedades, dores do corpo e da alma. Para todas as famílias, todos os lares, e para aqueles que não têm família, que não têm lar. Para aqueles que estão nos hospitais dos mais variados tipos, entubados, nas UTIs, nas CTIs, para aqueles que estão aguardando uma vaga, para aqueles que aparentemente estão ao relento. O seu abraço amoroso, de bom pastor, tu que és o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo. Muito obrigada, Jesus. Seguramos a tua mão para nos dirigirmos a nosso Deus e nosso Pai e repetirmos o salmo. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, a fortaleza dos vencidos, o refúgio de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos por teu amor, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos. Clamamos pelo amor de Maria de Nazaré, a Santíssima, a Senhora dos Anjos, a Rainha dos Anjos, a Rosa Mística de Nazaré, que desceu dos mais altos cimos para nos trazer o comandante em chefe das forças espirituais desse planeta. Ao se tornar mãe de Jesus de Nazaré, Senhora, tornaste-te a mãe de todos os sofredores da terra, encarnados e desencarnados. Te pedimos neste momento o acolhimento para aqueles que estão retornando coletivamente à pátria espiritual debaixo da pandemia. Ampara os pais, os filhos, as avós, os netos, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos, as famílias, mesmo as que compreendem que a morte não existe, sentimos falta e saudade dos nossos amores. E ainda precisamos de alento e do teu colo de mãe, Santíssima Mãe. Que assim seja. Graças a Deus.
Queridos amigos, bom dia, que essa emoção que nos envolve alcance a todos, que por alguns momentos possamos elevar os nossos pensamentos, entrando em contato com os benfeitores espirituais que dirigem a nossa casa homem e as nossas próprias vidas. Como já foi dito, o estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vossa mãe e ao vosso pai, ou honrai ao vosso pai e à vossa mãe, nos itens 5 e 6. Vamos, então, sugerir que possamos pegar o Evangelho, outra oportunidade que estivermos reunidos, para lermos juntos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, estamos falando de Jesus, naquele momento em Cafarnaum, em que ele, voltando para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem do Evangelho está em Marcos, no capítulo 3, versículos de 20 e 21 e do 31 ao 35. Mas também encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50. É uma passagem belíssima, profunda, mas que causa, às vezes, uma certa admiração. Como que Jesus, que sempre fora o amor personificado, naquele momento cercado por aquela multidão que ia a ele em busca de cura, alívio de suas aflições, para que tivessem coragem de vencer tantas dificuldades em suas vidas, como que Jesus se utiliza daquele momento e faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem é? Quem são meus irmãos? Aí vamos ler agora o item seguinte, quando Kardec comenta essa passagem. E Kardec diz assim: singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. De certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico que é se certas proposições se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas.
Isso nos faz pensar, isso nos faz meditar. E nós temos uma vasta biblioteca espírita. Nós temos a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus lentamente. E eu sempre que tenho oportunidade, convido a todos a participarem do estudo do Novo Testamento na nossa casa. Quando lentamente vamos trazendo o contexto que esses ensinamentos foram dados, analisando-os em sua profundidade. Quem assim me desejar, todo sábado, agora virtualmente, às 10h30 da manhã, ou às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Todos estão convidados para o estudo do Novo Testamento. E nós, hoje, nos utilizamos desse livro de Regonati, O Evangelho dos Humildes, que ele tem um objetivo, esse livro. Ele vem comentando o Evangelho de Mateus, item a item, fazendo-nos entender o contexto e esses ensinamentos. E ele vem dizendo que Jesus, nessa passagem, o que ele pretende é ampliar esta visão de família, levando-nos a entender a fraternidade universal. Porque todos nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, somos uma criação divina, temos essa centelha divina dentro de nós. Não importa a cor que tenhamos, a raça a qual pertençamos, a religião, não importa o credo religioso, político que nós possamos ter escolhido, que tudo isso são coisas transitórias. Também são transitórios os nossos laços consanguíneos. Apenas permanecem os laços de afeição, de simpatia, de amor, que unem os espíritos. Tão bom quando nós fazemos parte de uma família que predomina os afetos, que predomina a amizade legítima, que predomina o respeito, a compreensão, a tolerância. Mas nós sabemos que a família não é só isso. A Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 24, ela traz como que uma definição de família que a mim, particularmente, toca profundamente. Ela nos diz que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, normalmente desajustados, que estamos reunidos num processo de reajuste. E isso ocorre graças ao compromisso inadiável para a reparação. E como é que isso ocorre? Graças a quê? Graças à contingência reencarnatória. Então, nós estamos unidos em nossa família, nos mais diversos papéis que estejamos empenhando, no momento da nossa existência. Ora, somos aqueles filhos pequenos, cuidados, ora, temos aqueles irmãos com quem conviver, e os momentos vão se modificando, daqui a pouco somos nós, os pais, e chegam aqueles seres, aqueles espíritos, filhos de Deus, os quais nós pedimos que viessem estarem conosco, para reajustarmos as nossas dificuldades, para tornarmos-nos seres mais amados, perdoando, compreendendo. É fácil essa tarefa? Cada um de nós pode responder. Como é a nossa família real? Não a que nós imaginamos, não a que nós sonhamos, mas qual é a nossa realidade em família? São esses, temos felizmente afetos, temos felizmente aqueles que nos apoiam, que nos dão coragem, que nos impulsionam, e constatamos isso principalmente nos momentos mais sérios, nos momentos de dor. E eles estão ali presentes, mas no nosso dia a dia, nós temos que construir esses laços de afetividade. E isso se faz através de muita renúncia, muita compreensão,
muita tolerância, e agradecemos a essa doutrina que nos mostra a importância da reencarnação. Única maneira de nos renovarmos, única maneira de vencermos as nossas grandes dificuldades, porque nós, de verdade, somos uma multidão de personalidades. Já tivemos várias existências, já passamos pelos mais diversas culturas, já passamos por muitas experiências, muitas dolorosas, já acertamos em nossas escolhas, mas também já cometemos muitos equívocos. E é na família que nós estamos nos reajustando. Daí, nós termos a necessidade de valorizar a nossa família, de vencermos essas dificuldades naturais e irmos criando esta real fraternidade até alcançarmos o amor, amando uns aos outros, vivenciando essas experiências, aprendendo os ensinamentos de Jesus e colocando-os em prática no nosso dia a cada momento, a cada segundo da nossa vida. E nós vamos ampliando, então. Quando nós conseguimos já entender o valor da nossa família, nós também vamos entender, lentamente, que fazemos parte de uma família maior, que é a família universal. Então, como somos todos filhos do mesmo Pai, como somos todos uma criação divina, nós precisamos vencer as discórdias, as querelas, as brigas naturais, os descontentamentos diários. É um fato aqui, é uma ocorrência ali. Esse trabalho é fácil? Será que nós podemos constatar que é fácil as relações familiares? Não, não é fácil. É trabalhosa essa missão. É muito, exige de cada um de nós uma vontade, mas uma vontade férrea, aquela vontade de resolver tudo de uma maneira mais harmoniosa possível. Então, nós vamos aprendendo que o amor é uma estima recíproca, que deve reinar entre todos os elementos da família, a começar a nossa família consanguínea, amparando-nos, ajudando-nos, tolerando-nos. Esse é o bom combate que nós precisamos empreender a cada momento da nossa vida. Não é combater o outro, é combater as nossas dificuldades, as maiores dificuldades íntimas. E aí nós vamos ampliando e vamos olhando para essa humanidade como um todo, para irmos lentamente entendendo o que Jesus quis nos falar. Ele que sempre respeitou aquela mãe que nós adoramos, que nós idolatramos a Maria Santíssima, ele não negaria esse amor, mas ele quis nos mostrar a amplitude. Nós temos a nossa parentela espiritual. Muitos dos nossos amados encontram-se no mundo espiritual, estão torcendo para que nós possamos vencer as nossas lutas diárias, estão dando-nos coragem, estão dando-nos o amparo necessário, que nós possamos vibrar em harmonia. Mas eu queria deixar um pequeno conto, porque se bobear a gente fala muito, o nosso tempo acaba, mas eu queria deixar um conto intitulado A Agenda. Eu adoro essa história. É daquele professor de filosofia que levou para a sala de aula alguns recipientes contendo pedra grande, pedra pequena, areia e água. Ele leva, coloca sobre a mesa, pega um jarro de vidro e coloca primeiramente as pedras grandes. Vai até a borda e ele pergunta aos alunos se o jarro está cheio. E os alunos respondem que sim. Mas ele introduz agora as pedras menorzinhas, que vão se encaixando naquele jarro, e assim
ele vai até a borda e pergunta outra vez, e agora? E os alunos dizem, está repleto. Ele pega areia e bota aquela quantidade de areia que vai se encaixando nos espaços ainda existentes, e o jarro de vidro está cheio. Quando ele pega agora a água, e a água pode ser introduzida naquele jarro, e os alunos ficam, mas professor, o que o senhor quer dizer? Ele diz, eu quero a opinião de vocês. E um aluno sempre tem aquele mais espontâneo, né? Diz, professor, o senhor quer dizer que na vida temos que ter cuidados com a nossa agenda. Precisamos dar ordem às coisas que nos ocorrem. Ele disse, exatamente. Você quer fazer esse experimento? Vem aqui. E deu a mesma quantidade do material que ele utilizou. E o aluno rapidamente foi botando em outra ordem, botou a água, a areia, a pedrinha, e quando foi colocar as pedras maiores, não coube. Aí ele aproveitou e trouxe o ensinamento que ele queria dar naquele momento. As pedras grandes significam as coisas mais importantes que precisamos aprender na vida. O nosso relacionamento familiar é uma dessas coisas mais importantes. O conhecimento dos ensinamentos de Jesus e a prática desses ensinamentos também se constitui um fato extremamente importante. Aprendermos os valores e as virtudes e fazê-las desenvolver dentro de nós, porque as possuímos em estado latente. Tudo isso é muito importante, é prioritário em nossa vida. As outras pedras, areia, água se constituem coisas importantes e necessárias, mas não tão importantes. Por isso, a ordem primeira são a colocação das pedras grandes. É isso que nós queremos pensar nesta semana. O que estamos colocando de prioritário em nossas vidas? O que é mais importante para a nossa renovação? O quanto precisamos aprender a tolerância, perdão, para convivermos de uma maneira melhor com aqueles que nos cercam, com aqueles que nós temos tantos compromissos. E assim, meus queridos, vamos passar para o Maurício, que continuará com os comentários deste capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz e obrigada. Caros amigos, bom dia. Agradecemos a oportunidade de podermos participar desse estudo na manhã de hoje. Muito obrigado, Norma, por tão belas explicações, que possamos ser úteis na continuação do nosso estudo, né? E a gente gostaria, né, de relembrar alguns trechinhos, apesar de tão pouco tempo já termos lido o trecho em estudo, mas existem algumas pontos que a gente precisa observar, né? E que é de muito interessante para o nosso entendimento e o nosso aprendizado do dia a dia, né? Jesus, logo no item 5, a passagem vem dizendo assim, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, né? Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito, né? É muito interessante. No primeiro momento da passagem, ele não fala dos pais e irmãos, ele fala dos parentes. Os parentes vieram para se apoderar dele, porque acharam que ele ficara sem juízo, né? Sem o seu estado perfeito mental. E, não tendo êxito, apareceu logo após a passagem a mãe e os irmãos. Logo no início da passagem, já deixa claro que ele quer mostrar essa relação familiar, né? Das pessoas se preocupando com a saúde do seu próximo, do seu irmão, né? Do seu primo, da sua tia, parentes, que não necessariamente são só pais e irmãos, né? E
E isso é bom a gente deixar bem frisado, porque Jesus não perde tempo nos seus ensinamentos. Toda oportunidade que ele encontra de ensino, ele aplica, né? Então, ele encontra em mais um momento uma oportunidade de ensinamento, de aprendizado. Isso a gente precisa deixar bem claro, porque a passagem, quando a gente lê superficialmente, e como algumas pessoas, algumas classes sociais da época utilizaram, é como se ele tivesse desrespeitando as pessoas que eram da família dele, principalmente mãe e irmãos. E não é isso. Como bem Norma disse, muito bem disse, ele aproveita o momento para mostrar o tamanho da fraternidade universal e para onde nós temos que caminhar. Nossa família é um núcleo pequeno da grande família que existe, universal, de todos os seres que Deus criou e colocou na Terra, né? E dentro dessa mesma passagem, apesar de superficialmente parecer incongruente com o que Jesus fala, nós temos que olhar para as falas de Jesus, lembrando sempre de algumas coisas que ele nos deixou de ensino, né? Uma delas a gente encontra no Livro dos Espíritos, que nos diz assim: é a questão 886, no item Caridade e Amor ao Próximo. Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nesse estudo que a gente está tendo, a gente percebe os 3 pontos levantados na resposta, né? Benevolência para com todos. Jesus estava no momento que tinha muitas pessoas em volta dele, necessitando de esperança, necessitando de amor, necessitando de carinho, né? Indulgência para as imperfeições dos outros, né? Na época, naquele momento, os parentes dele não entendiam o tamanho do trabalho de Jesus. E Jesus não o condena de quererem retirado daquele momento que ele transmitia esperança e ensinamento para um povo, e aproveita mais uma oportunidade de ensino, né? E perdão das ofensas, que com certeza Jesus perdoou o que os outros falaram sobre a incongruência da fala dele em relação a quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro e observar bem toda a situação para poder ter entendimento melhor do que ele vem nos dizendo, né? E existem 2 passagens que também podem nos ajudar no entendimento disso. Uma é em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olhando de volta para aquele momento, para aquele cenário onde Jesus não tinha se alimentado, o que era mais importante ele fazer? Dar alento àquelas pessoas que estavam necessitadas de esperança, que estavam necessitadas de auxílio, de carinho, ou se alimentar para poder se manter bem e deixar aquelas pessoas com fome de amor, com fome de esperança? O que era mais sensato? O que era mais lógico? O que condizia mais com o que ele vinha ensinando a todo momento até aquele presente data, né? E Jesus também nos fala em Marcos, capítulo 2, versículo 17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Naquele momento, naquela ocasião, Jesus estava pondo em prática todas essas questões. Ele estava dando amor, carinho, entendimento,
afeto, atenção e esperança, não para quem não precisava, mas sim para os que mais precisavam. Nossa questão de família é um estágio que a gente vive nesse momento na Terra. Nós temos várias moradas, nós temos vários planos reencarnatórios, nós temos vários momentos de reunião familiar que não são só desse momento na Terra. Nós temos espíritos, como bem disse a Norma, que são nossos parentes, têm vínculos muito fortes conosco, só que estão no mundo espiritual nos ajudando. Então, Jesus, em momento algum, quis desmerecer da sua mãe, dos seus irmãos, que naquele momento que ele nascera, tinham esse posto. Hoje, dentro do nosso núcleo familiar, somos filhos, maridos, esposas, netos, bisnetos, irmãos e irmãs. Mas em outro momento, com esse mesmo núcleo que nascemos aqui, teremos outros postos. Poderemos ser, ao invés de filhos, mães, ao invés de avós, pais. E isso vai acontecendo para o nosso crescimento e para o crescimento dos espíritos que estão conosco. Dessa forma, precisamos enxergar bem e caracterizar bem tudo que Jesus nos fala para aplicarmos da melhor forma possível. Estamos num momento encarnatório que precisamos ensaiar a indulgência, a paciência, o amor, a caridade. Primeiro, com os nossos próximos, com os que estão dentro do nosso núcleo familiar. Que chamamos de mãe, que chamamos de irmãos, que chamamos de primos, que chamamos de pai. Mas essas mesmas características que praticamos com os nossos próximos, temos que praticar com os outros externamente. Precisamos aprender a fazer assim, precisamos aprender a atuar dessa forma, para que possamos evoluir espiritualmente e para que possamos ter entendimento do que Deus quer para o nosso caminho, para a nossa vida, para nosso momento encarnatório. Para que a gente possa planejar melhor o nosso próximo planejamento encarnatório. Por que será que a gente, se desencarnasse agora, nesse momento, não precisaríamos retornar para consertar alguma coisa? Será que alguém que não é de nossa família carnal, nós não criamos vínculos que precisaremos consertar numa próxima encarnação? Será que já estamos tão renovados assim que podemos ir para um plano espiritual superior ao que estamos? Será que mesmo estando num padrão espiritual maior, mais elevado, nós devemos esquecer aqueles que estão ao nosso lado e ainda não conseguiram chegar ao nosso patamar? E não vamos reencarnar para ajudar esses? E então, não sabemos quais são as nossas próximas encarnações, nem quais os espíritos que nas encarnações serão os nossos pais, filhos, irmãos e irmãs, que estão esperando para encarnar conosco. E que é extremamente importante mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para sermos benevolentes, indulgentes, tolerantes, pacientes para com esses espíritos. Para que eles também, vendo o nosso exemplo, sejam pacientes, tolerantes, indulgentes com as nossas falhas que ainda não conseguimos mudar. E assim, amigos, não nos alongando muito nessa manhã de noite, nos despedimos com um coração muito grato pela paciência, pela tolerância e pela ajuda de todos os espíritos que nos rodeiam,
de todos aqueles que nos acompanham pelos canais digitais, e que possamos, Pai, ter uma manhã de bênção e amor. Que assim seja, e graças a Deus. Bom dia, amigos. Desculpa. Agradecidos, né, porque estamos mais uma vez aqui reunidos. Lembrando, né, como foi dito anteriormente, do nosso canal Unem, é se inscrever. Existe um canal chamado Canal Unem, União da Mocidade Espírita de Niterói, que todos podem se inscrever e participar de palestras, de estudos, enfim, todos estão convidados, né? Então, que possamos, assim, né, nesse momento, já envolvidos, já me sentindo abraçados depois dessa prece, desses comentários edificantes, abraçados por essa espiritualidade de luz, de amor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a esse Pai amoroso, a Jesus e a nossa doce Maria, que sempre intercede por nós. Então, Pai, que a sua paz nos envolva. Jesus, querido amigo, sentimos a sua presença e queremos agradecer, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, sentindo, acolhidos pelo seu amor, por essa luz que nos envolve. Suplicamos, Senhor Jesus, que nos ampare. Olha por todos nós, por todos os nossos amores, Senhor Jesus, te pedimos. E por todos aqueles que estão passando por grandes desafios. Que os benfeitores espirituais possam estar visitando todos os lares da terra. Que em cada lar tenha paz, seja higienizado. Que, se por acaso lá tiverem entidades perturbadoras, que essas entidades sejam encaminhadas para colônias de luz, para colônias de esclarecimento. Senhor Jesus, te pedimos, dá alívio a toda dor. Ampara os que sofrem, os que choram. Que os benfeitores espirituais também nos ajudem para que todos aqueles irmãos que estejam incluídos em grupos de prece, em grupos de oração, que estão tão necessitados, que tenham as suas necessidades atendidas, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada, querido amigo, mãe querida, meu Pai, nos abençoa. Que todo o nosso planeta esteja envolvido na luz da sua infinita misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus.